Bem, pessoal, vamos mais uma nova matéria aqui, da semana 7, a numeração romana. Temos aqui, na primeira telinha, pessoal, como a gente vai escrever os números romanos, certo? Numeração romana. Tem uma barrinha, duas barrinhas, três barrinhas, uma barrinha e o V mais uma barrinha, V duas barrinhas, o V três barrinhas, uma barrinha e o X e o L, o C e o M, certo? Essas vão ser as letras com barras que vão representar os números romanos. Tudo bem? Índice. A numeração romana. Como funcionava e era composto o sistema de numeração romana? A presença dos saberes da civilização romana no mundo? Curiosidades? Data de nascimento e numeração romana? Bibliografia? Isso aqui é o que a gente vai ver, tá bom? Numeração romana. Assim como aconteceu com outros povos, a necessidade de contar o gado, os bens, as plantações e os soldados fez com que os romanos tivessem necessidade de criar o seu próprio sistema numérico. Os romanos foram muito espertos. Em vez de inventarem novos símbolos, utilizaram as letras do alfabeto romano para poderem representar os números. Ou seja, então, para representar um número, pessoal, a gente vai usar letras. Essas letras estão no alfabeto romano. Tudo bem até aqui? Então, o que eles queriam com a comemoração romana? Eles precisavam de contar coisas, por exemplo, contar quantos gados. Eles utilizavam letras para contar esses gados, ou a quantidade de soldados, né? Em guerras, precisava de contar a quantidade de soldados. Então, eles contavam por letras. Os algarismos romanos são utilizados em múltiplas situações, nomeadamente nos números dos capítulos de um livro. Vocês podem ver que capítulos de livro nossos a gente tem algarismos romanos, obra literária, nas cenas de um teatro, nos nomes de papas e imperadores. E são exemplos onde a gente encontra os algarismos romanos. Como funcionava e era composto o sistema de numeração romana? Então, que tem, os romanos utilizavam 7 letras como numerais e esses são. Então, a gente tem 7 letras aqui. O esse I grande equivale a 1, o V equivale a 5, o X equivale a 10, o L equivale a 50, o C equivale a 100, o D equivale a 500, o M equivale a 1000. Então, os números romanos é o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. E os números árabes é o que a gente usa no nosso dia a dia, não é? Os números árabes. Então é o 1, o 5, o I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L igual a 50, C igual a 100, o D igual a 500, o M igual a 1000. Se repetirmos cada um dos símbolos 2 ou 3 vezes, nunca mais de 3, então é um grande detalhe. Se repetir até 3 vezes, nunca mais de 3, o número fica 2 ou 3 vezes maior. Os símbolos são V, L e D e nunca se repetem. Então, se a gente quiser escrever o 2, a gente vai escrever 2
I. Se a gente quer escrever o 3, vai escrever 3 I. Se a gente escrever, quiser, não pode repetir, então a gente vai por 4. Olha lá no 4. É o I e o V. O V é o I e o V. O 5 é só o V. O 6 é o V e o I. Olha para vocês verem o 30. O 20 é 2x. O 30 são 3x. O C são 200. 2C igual a 200. 3C igual a 300. 2M igual a 2000. 3M é igual a 3000. Então vamos lá no C. C igual a o V e o I. O 7 é o V e 2I. O 8, V e 3I. O 9 é o I e o X. O 10 é só o X. O 11 é o X e o I. O 12 é o X e 2I. O X é o 13 é o X e 3I. 14 é o X e 4. É o X, o I e o V. O 15 é o X e o 5. E o X e V. 16 é X e V e I. 17 é X, V e 2I. 18 é X, V e 3I. 19 é o X, o I e o X. E o 20 é o X. Então, toda vez, pessoal, a gente nunca pode repetir mais de 3 vezes a mesma letra, certo? Para representar um número arábico, certo? O número árabe é o que a gente usa, o arábico, que é o 1, 2, o 3. Os números letrados são os números romanos. Tudo bem? As letras I, X ou C colocavam-se e colocam-se sempre à esquerda do número de maior valor. Então, as letras X, as letras I, X ou C, a gente sempre coloca à esquerda do número de maior valor, certo? Para vocês verem, o I só se coloca à esquerda, o I não é menor, então se coloca à esquerda de V. V vale quanto? O I vale 1, coloca-se à esquerda de V. E o V vale quanto? 5. Ou de X. X vale quanto? 10. Então, se a gente coloca à esquerda, o número quer dizer que ele é menor, certo? X só se coloca à esquerda de L ou de C. Aqui são regras, ó. Então, I só se coloca à esquerda de V ou de X. X só se coloca à esquerda de L ou de C. C só se coloca à esquerda de D ou de M, certo? Se colocarmos à direita de qualquer símbolo da numeração romana, outro de menor valor, esses somam-se entre si. Se eu coloquei V e I, quer dizer que eu estou somando. 5 mais 1 igual a 6. Se eu coloquei o X mais 2I, é 10 mais 2, que é 12. Se eu coloquei o L mais 3 I, quer dizer que é 53. Se eu coloquei o C mais o X, quer dizer que eu coloquei 100 mais 10, que é 110. Então, isso são os números romanos. Se colocarmos à esquerda de qualquer número, de qualquer símbolo da numeração romana, outro de menor valor, esses símbolos subtraem-se, como aqui nos exemplos. I
e coloquei mais 5. Então, quer dizer que é 5 menos 1, que é igual a 4. 1 mais x, quer dizer que é 10 menos 1, que é 9. XL, que é 50 menos 10, é igual a 40. X é igual a x, C é x menos 10, é igual a 90. C igual a 500 menos 100, igual a 400. X mais M, C mais M, é 1000 menos 100, que é igual a 900. Cada barra que esteja sobreposta a um número ou a um grupo de letras, o valor do número ou da letra multiplica-se por 1000. Assim, 5. Então aqui V é igual a 5.000. Se tivesse barras sobrepostas, X é 5.000 com duas barras é igual a 100, multiplica por 10.000. Se eu tiver com barras sobrepostas a um número, eu multiplico por 1000. Aqui, pessoal, coloquei uma curiosidade para vocês: a presença dos saberes deixado pelos romanos na nossa sociedade. A civilização romana foi uma das mais importantes, porque influenciou definitivamente o mundo ocidental. A civilização surgiu na Península Itálica, entre os mares Tirreno e Adriático. Como foram grandes aventuras, construíram um vasto império, deixaram em vários locais as marcas da sua cultura. Ainda hoje nós utilizamos a numeração romana, leitura de datas e nos mostradores dos relógios, entre outras coisas, que são curiosidades que a gente utiliza, principalmente os números romanos. Bem, os romanos escreviam quatro is ou quatro barras em vez de quatro. Isso ainda hoje se verifica nos países europeus até o século XVIII. A numeração romana usou-se na numeração de livros. A numeração romana teve origem etrusca. Os romanos modificaram o mundo como se escrevia essa numeração. Os romanos desconheciam o zero, traduzido posteriormente pelos árabes, e por isso não existia nenhuma representação deste valor. Segundo a lenda, Roma teria sido fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba. E também aqui, gente, pessoal, a gente pode representar a data de nascimento nossa. Coloquem depois a data de nascimento de vocês. Hoje é só.